Bom, galera, hoje saiu o quarto episódio de Agatha Harkness. Eu já queria começar esse vídeo falando que saiu uma notícia dizendo que a série de Agatha Harkness é a produção mais barata de toda a história da Marvel Studios, se tornando a série mais barata, custando apenas 40 milhões de dólares. Para uma comparação, Invasão Secreta e She-Hulk custaram 250 milhões. Só para vocês terem uma noção, e a estreia de Agatha Harkness atingiu mais de 9 milhões de pessoas nos primeiros dias. Para quem não sabe, estamos trazendo aqui toda semana um resumo, análise super detalhado de todos os episódios da série de Agatha Harkness. Chegamos aqui no quarto episódio. Se quer ver os outros e chegou no canal aqui agora, veja a nossa lista da série de Agatha Harkness, beleza? Bom, vamos lá? Nesse episódio aqui começa com a frase: "Se eu não te vejo, deixa minha música te alcançar". É justamente a frase da música que as personagens vão cantar mais pra frente nesse episódio, que é um episódio musical. Só que um detalhe aqui nessa série que eu estava com muito medo e receoso é que sempre fossem tratar os musicais de uma forma bem, sabe, daquela que dá vergonha alheia, que tá tipo a galera fazendo alguma coisa do nada que todo mundo começa a dançar e rebolar sem motivo nenhum. Aqui na série pelo menos tem um motivo do porquê cantam. Tudo tem um motivo, já que vão cantar a música para quebrar a maldição da Alice Wu. E isso aqui fez eu ficar super tranquilo assistindo. Um detalhe que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo, que alguns inscritos falaram pra mim nos comentários do vídeo anterior, sim, eu leio os comentários do vídeo, é que no final do episódio 3, a Rua do Caminho das Bruxas, né, a trilha ali, ficou com as pétalas e as folhas avermelhadas. Isso porque é interessante, já que nesse episódio vamos ter a aprovação do fogo. E no episódio anterior, as folhas estavam azuis por causa da aprovação da água. Uma parada que eu quero agora chamar a atenção para vocês aqui é que no final deste episódio, as pétalas e as folhas ficam na coloração roxa. Dei uma pesquisada no simbolismo da cor roxa e uma delas representa a cor da espiritualidade. Lembrando aqui que todas as provações do Caminho das Bruxas envolvem os 5 elementos da religião Wicca: terra, água, fogo, ar e espiritual. Talvez aqui sugerindo que o próximo episódio vai ser o episódio da provação do espírito. E quem representa o espírito aqui no grupo dessas bruxas é justamente a Agatha Harkness. Até porque a magia da Agatha Harkness também tem a coloração roxa. Enfim, pode sugerir isso, posso estar errado, vamos descobrir no próximo episódio. Eu não achei que você fosse assim. Alice fala que a sua mãe dizia que a estrada iria salvá-la. Ela disse que o caminho me salvaria. Mostrando mais pra frente pra nós que a música que a mãe dela tinha criado como cantora era justamente uma proteção pra filha dela, que a gente vai ficar sabendo mais pra frente nesse episódio. Essa maldição, cuja qual é uma maldição familiar, pertencia à avó dela, passou para sua mãe e após isso passou para ela. Algo que não existe nos quadrinhos e criaram aqui para a série. Logo em seguida a gente consegue ver a Agatha Harkness pouco se lixando para a morte da Sharon. Qual é o problema agora? Uma mulher morreu, Agatha. Isso aqui não só mostra como a Agatha é uma pessoa cruel e só está utilizando aquelas pessoas ali para o seu bem próprio de recuperar a sua magia, como também para evidenciar mais a preocupação dela no final desse episódio, onde mostra ela super preocupada com o Billy morrendo. O que dá pra fazer? O que dá pra fazer? Jen, do que precisa, Jen? Do que precisa? É então que a Agatha e a Jennifer Cale começam a discutir sobre a descrição da música. Duas vão em união a glória alcançar. Em união, a glória alcançar. Ela diz duas Não vão. faz o menor sentido. A Jennifer Cale está certa. Peguei ali a música original que a Marvel soltou, utilizada para o ritual ali no segundo episódio, e realmente é Coven True. Jennifer Cale está certa. Bruxas vão em união, Coven True. Com quantas bruxas você saiu do caminho na última vez? É nesse momento que a Agatha Harkness diz que apenas ela conseguiu sair da primeira vez que ela esteve no Caminho das Bruxas. Quer dizer que apenas a Agatha saiu, já que o que ela mais queria talvez fosse ficar mais poderosa. E no final, ela conseguiu sugar o poder de todas as outras bruxas, matando elas no final. Por isso que apenas uma bruxa saiu. Apenas ela saiu. Aqui nesse momento, as bruxas começam a discutir
de quem foi a culpa pela senhora Hart morrer no episódio anterior. Onde você tava quando a senhora Hart precisou de proteção? E por que ela acabou morrendo? Um detalhe é que ninguém conseguiu descobrir o motivo verdadeiro, mas a gente sim, falamos que no episódio anterior não tinham colocado o cabelo dela na poção e precisava do cabelo da pessoa para ser curada. Isso levou ela a morrer. O Billy aqui fala agora que pessoas não podem ser substituídas. A Agatha olha pra ele e fala: Pessoas não podem ser substituídas. Não podem? dando a entender mais uma vez na nossa teoria aqui que ele teve o espírito do filho da Wanda substituindo e possuindo o corpo dele sem ele saber disso. Aqui agora em seguida, elas então decidem trazer e conjurar a Rio Vidal. Só temos que ser cuidadosas e específicas. E bastante cuidadosas. Isso. Falou bonito, é? Trazer uma bruxa verde, uma bruxa da terra, ali para conseguir completar o caminho das bruxas. Um detalhe que eu quero que vocês percebam é igual a Agatha Harkness já tinha dito antes, você pode perder a sua magia, mas não pode perder o seu conhecimento, é onde elas conseguem fazer um feitiço sem ter magia. A Agatha Harkness não tem nenhuma magia com ela, mas ela conseguiu conjurar um feitiço mesmo sem magia. E agora? É nesse momento, então, que a Rio Vidal sai debaixo da terra e elas evocam a Bruxa Verde. A mesma Rio Vidal diz que ela é... Oh, Bruxa Verde! É pra atravessar aquela coisa ali, né? Isso aqui pode ser uma adaptação da Marvel para adaptar o Feiticeiro Esmeralda. Mas calma lá. A Marvel, geralmente, quando adapta um personagem ou ela adapta algum objeto, como o Tesseract, ele é o cubo cósmico e também a joia do espaço. A Marvel pode estar fazendo a mesma coisa aqui. Ela ser uma bruxa verde pode ser a adaptação do Feiticeiro Esmeralda, mas também pode ser algo mais, cara. Isso porque esse episódio aqui dá diversas pistas de quem, na verdade, a Rio Vidal pode ser. Eu sei que você vai falar aí de um vazamento que teve, mas eu não quero estragar o spoiler e dar spoiler pra ninguém. Você pode ir lá procurar esse vazamento ali que teve em bonecos Funko, mas eu não quero utilizar ele para fazer essa teoria aqui. Eu quero utilizar a própria Marvel sem vazar nada, apenas com coisas oficiais. Pra quem não sabe, a Marvel divulgou aí cartas oficiais de tarô da Marvel Studios de Agatha Harkness. São 6 cartas de tarô e nelas contém diversos detalhes explodidores. Vários deles eu vou estar falando no nosso vídeo de detalhes que vai vir aqui no canal amanhã, então se inscreve pra não perder. Eu só quero falar apenas de uma dessas cartas, a Carta da Morte, olha só. Aqui essa Carta da Morte está representada e desenhada pelo quê? A morte em uma de suas mãos segurando uma adaga. Olha essa forma dessa adaga, cara. É exatamente idêntica à adaga que a Rio Vidal utiliza neste episódio. Não é o bastante? Calma, calma, calma. Olha a outra mão desta carta. Está segurando um coração negro. Cara, o que estava escrito na mensagem da Lia Calderu? Um coração negro. Não era um nome, era um coração negro. Mais uma vez representado nesta Carta da Morte. Calma, calma, não é só isso não. Nesta mesma carta tem representado ali diversas flores e ainda um túmulo. E da onde que a Rio Vidal sai? De um túmulo, da própria terra. Cara, olha só essas pistas que a Marvel deixou da Rio Vidal como a interpretação, a adaptação da personagem Morte dos quadrinhos da Marvel. Agora eu quero que você saiba uma coisa. A Morte nos quadrinhos da Marvel, ela não pertence ao inferno ou ao céu. Ela é simplesmente uma entidade do universo Marvel. Ela é algo que precisa existir para tudo existir. Tanto que lá no filme de Thor, Amor e Trovão, no hall ali da eternidade, vemos a entidade Morte também ali representada. A Rio Vidal pode estar sendo representada aqui como a própria Morte, mas também como uma bruxa verde, uma bruxa da terra. Faz todo sentido a Morte ser a bruxa da terra, porque afinal, quando todo mundo morre, acaba indo pra terra. E ela não é 100% mal, ela é uma força da natureza, podemos dizer assim. Faz parte do ciclo natural da Terra, de as pessoas nascerem e morrerem. E isso aqui me faz lembrar lá o primeiro episódio de Agatha Harkness, onde a própria Agatha Harkness fala:
você não pode me matar. Isso porque nos quadrinhos da Marvel, a morte não necessariamente mata as pessoas. Ela gosta tanto do Thanos porque o Thanos queria matar metade do universo da Marvel justamente para entregar para a morte, a sua amada. A morte, ela quer que as pessoas matem por ela, para saciar a sua vontade. Tanto que mais pra frente no episódio, a Hilvidal fala que ela quer que a Agatha mate as outras bruxas no final do Caminho das Bruxas para que a Agatha consiga ficar mais forte e ela consiga os seus corpos. Você ganha os seus poderes e eu ganho os meus corpos. Justamente decompor os corpos, ficar com as almas, com a morte dessas bruxas. E talvez seja exatamente por isso que a Hilvidal e a Agatha Harkness já têm uma relação há muito tempo. Uma pelo fato da magia negra do Darkhold estar junto ali com a Agatha Harkness, impedindo dela morrer, fazendo assim a Hilvidal aparecer ali naquele momento em que ela não tem mais a magia do Darkhold. E ela até fala: você não tem mais a magia do Darkhold te protegendo. Agora você está mortal. Algo que ela sempre quis fazer com a Agatha Harkness, que era matá-la, já que a Agatha enganava a morte o tempo todo. E um outro fato da Hilvidal gostar da Agatha Harkness é justamente porque ela ficava matando e matando diversas outras bruxas, sugando as suas magias. Igual ela diz mais pra frente no episódio. Você ganha os seus poderes e eu ganho os meus corpos. Então sim, eu sei que teve aquele vazamento dizendo quem é a Hilvidal, mas eu acredito que ela é mais do que apenas somente a morte, mas sim a interpretação do Feiticeiro Esmeralda e também de uma outra bruxa. Mesclaram 3 coisas em um personagem só. E é claro que a Marvel também já deu várias dessas outras pistas nas cartas de tarô, que a gente vai falar aqui mais pra frente amanhã no vídeo de detalhes, que fala das outras personagens e até mesmo spoilers gigantescos dos últimos episódios, provavelmente. Enfim, a Hilvidal sai da Terra, ela faz parte ali agora do Coven da Agatha Harkness, ela tá toda felizinha e a gente descobre ali que o caminho das bruxas faz você seguir o caminho, não importa pra direção e o quanto você tente fugir. Só tem um caminho, que é em frente, não dá pra fugir. Voltar, dar a volta, ir pra qualquer lugar menos pra essa casa. Então vemos que estamos na provação do fogo. E no episódio anterior foi a provação da água. Mais uma vez remetendo aqui os 5 elementos da religião Wicca. Isso aqui é legal que a provação do fogo cai justamente na Alice Wu, já que a sua mãe foi morta queimada em um incêndio. Ao entrarem na provação, elas têm os seus visuais alterados novamente, igual ao episódio anterior. Não bebam nada, não comam nada, não toquem em nada. Um detalhe interessante é que a gente vê aqui a Lilia Calderu visualizando alguns quadros de bruxas sendo queimadas. E a Jennifer Cale vai ver ali algumas máscaras japonesas, chamadas de máscaras Oni, que representam demônios. Cara, uma parada macabra, obscura, que deu até um arrepio, um trequinho assim, cara, é ver que na última máscara tem um brilho de olhos. Sim, por um momento a gente consegue ver um brilho ali dentro e esse brilho subindo. É como se tivesse um olho piscando. Cara, deu medo. É aí então que mais uma vez a nossa vidente / spoiler sem mostrar demais mostra pra nós. A Lilia Calderu fala algumas frases interessantes que talvez aconteçam mais pra frente na série. Ela diz: E qual dos dois? Eu sou delicada ou eu sou maluca? E não, Alice, não, Alice. Alice. Alice, não. Certamente a gente vai ver algum resultado dessas frases mais pra frente, isso porque no episódio 2 a Lilia Calderu disse uma frase que ela diz exatamente aqui nesse episódio. Depois a Hilvidal vai lá conversar com a Agatha Harkness escondido, separado das outras bruxas e pergunta por que ela trouxe o garoto e ela dá uma desculpa esfarrapada. Por que trouxe aquele garoto? Mãos pra ajudar. A Agatha percebe que a Hilvidal está ali por ela. Ela diz pra darem umas tréguas ali pra ficarem de boa por enquanto. Só que a Hilvidal fala: a natureza sempre vai pelo caminho mais fácil. A magia, por natureza, faz o caminho de menor resistência. É como assim, ó, eu tô aqui pra te matar, mas a natureza sempre vai arranjar alguma forma de conseguir o que ela quer. Já que a gente tá falando de natureza e a morte, que é uma entidade que precisa existir no universo, é natural da morte acontecer. Então ela vai sempre pro caminho mais fácil, talvez tentar matar a pessoa mais fraca ali do Coven no momento. Que pode ser o Billy, sendo atingido por um pedaço de vidro e quase morrendo no final desse episódio. Levando o candidato mais próximo e mais apropriado pra baixo.
Ou pra cima. E a Agatha aqui, um pouco esperta pra deixar as outras bruxas meio receosas da Rio Vidal, faz ela dizer o que ela espera que aconteça no final do Caminho das Bruxas. Você ganha os seus poderes. E eu ganho os meus corpos. O disco toca ao contrário, amaldiçoando todas as bruxas que estavam ali presentes, exceto pelo Billy e exceto pela Rio Vidal. Isso aqui é claramente uma referência àqueles discos antigos que a galera falava que se tocasse um CD ao contrário, tinha mensagem subliminar e coisas e tal, e a galera ficava especulando o que poderia ser. Alice Wu, nesse momento, fala que ela ficou mais leve. Eu me sinto mais leve. E cara, olha só que pesado e como faz referência a alguns filmes de terror por aí, né? A gente vê o demônio, e o demônio depois, mais pra frente, fica no ombro dela. Ela fala que ela ficou mais leve porque o demônio saiu do ombro dela. E ela tinha marcas de queimado há muito tempo. Por que ela não ficava queimando e sendo torturada e tudo mais? Porque a mãe dela tinha criado a música pra proteger ela das queimaduras e do demônio o tempo todo. Mas a maldição ainda estava com ela. Quando ela fala que ficou mais leve, é o demônio saindo das costas dela e indo para os outros lugares. É nisso porque uma começa a ser queimada logo em seguida por causa do demônio indo lá e pousando no ombro de cada uma dessas bruxas. E aqui, quando a Lilia Calderu, que é a primeira a ser queimada, ela fica gritando desesperadamente no chão e ela fala as palavras: "Get off me! Get off me!" Que são exatamente as coisas que ela previu lá no segundo episódio. Ela tanto grita, como também fala "Get off me!" That's all I'm saying. Alice Wu cria círculos de proteção em volta da Jennifer Cale e também da Lilia Calderu, e elas precisam cantar a música que a sua mãe cantava para simplesmente eliminar a maldição. Caminho vai se revelar. Agora perceba um detalhe: o demônio queima todas as bruxas ali, exceto a Rio Vidal, porque talvez a gente esteja aqui falando que ela possa ser a morte, uma entidade cósmica, um dos seres mais poderosos que existem no universo, e aquele demônio, né? E tem o Billy, que pode ser o fato dele não ser uma bruxa e estar ali no Caminho das Bruxas, ou por ter algo a mais aí, entendeu? Talvez tenha algo a mais aí que eu não faço ideia. Então isso aqui pode dizer que talvez ali o demônio não queimou o Billy porque ele também não fazia parte do Coven. O demônio ali é queimado. Quando elas terminam a aprovação, elas passam, conseguem se libertar completamente todas as bruxas que estavam ali da maldição da família da Alice Wu. Elas saem da aprovação e vão para o Caminho das Bruxas para a próxima etapa. Porém aqui, o Billy foi ferido por um caco de vidro quando foi jogado pelo demônio. E ele está à beira da morte. Uma parada que eu quero chamar aqui a atenção é a própria Agatha Harkness olhando diretamente para a Rio Vidal falando não. Não. É como se estivesse pedindo mais um pouco de tempo pro garoto não morrer ou para ela não levar o corpo do garoto embora, para ela não matar este garoto. Do que precisa, Jane? Do que precisa? E eu fico aqui imaginando que talvez em algum momento o filho da Agatha Harkness estava à beira da morte por algum ferimento ou algo parecido e a Rio Vidal apareceu ali para levar o filho da Agatha Harkness embora, para matar o filho da Agatha Harkness, de fato, concluir a morte do filho. E ela teve que fazer isso mesmo sem querer fazer isso. E é por isso que mais pra frente ela fala que ficou com uma cicatriz dentro dela, porque ela não queria fazer o que ela tinha que fazer. Eu tenho cicatriz. Não tem, não. Tenho sim. Então aqui eu fico pensando que talvez a Agatha Harkness possa ter evitado a morte completa do filho dela, deixando a alma do filho para o Mephisto, para permanecer vivo lá na dimensão do Mephisto, porque isso aqui acontece, a mãe do Doutor Destino fica com o Mephisto também, e ele tenta retirar a alma da mãe dele de volta do Mephisto, e em troca ela conseguiu o Darkhold de alguma maneira, ou pegou o Darkhold da Rio Vidal, e é por isso que a Rio Vidal não gosta da Agatha Harkness. Enfim, tem coisa aí, a gente tá tentando aos poucos desvendar o que tá acontecendo. É aí então que a Jennifer Cale pega um pouquinho de água, fala algumas frases na lua e simplesmente consegue curar o cara. Perceberam aqui uma coisa?
Vocês conseguiram perceber? Jennifer Cale conseguiu recuperar os seus poderes de volta, coisa que ela foi pro caminho das bruxas pra conseguir isso. Olha o que você fez. Lembra lá que no segundo episódio ela precisava fazer uma poção para passar a aprovação? Então, meio que o que dá a entender aqui agora é que tem uma aprovação para cada uma das bruxas. Ao elas concluírem essa aprovação, elas conseguem já imediatamente o que elas sempre queriam. Não necessariamente ela precisa chegar no final do caminho das bruxas. Talvez precise chegar no final para conseguir sair do caminho. Mas ela já recuperou os seus poderes de volta. Ela já consegue fazer poções tranquilamente com a sua magia. E detalhe, a Alice Wu certamente encerrou a sua maldição aqui agora após essa aprovação. Então, cada aprovação vai curando e dando ao que cada uma das bruxas quer. As bruxas ficam conversando entre elas e a Agatha Harkness vai lá ver como é que tá o Billy. Ele acorda e pergunta pra ela se foi ela quem colocou esse sigilo nele. Você que colocou o sigilo em mim? Não. Ela diz que não foi ela, e mesmo se fosse, ela não teria como saber, porque o sigilo também funciona pra pessoa que fez. O sigilo atua na bruxa que lançou ele também. A gente sabe que ali mais pra frente, a própria Hill Vidal fala que o Billy não é o filho da Agatha. Coisa que a gente nunca suspeitou aqui, porque, cara, eu boto 100% as minhas fichas que esse aqui é o filho da Wanda. E faz sentido ainda mais agora, falando que o sigilo também funciona na pessoa que lançou, fazendo a pessoa que lançou esquecer que lançou. Porque se liga só, cara. Se não for o Billy, primeiro eu vou ficar completamente arrasado. Outra coisa é, se a feiticeira que lançou, a bruxa que lançou esse feitiço, na pessoa também esquece que lançou, faz total sentido ser a Wanda, cara. No final do Rex, quando ela tá destruindo o Rex, a alma dos filhos dela estão sendo mortos, são jogados para outros corpos com o sigilo já colocados nele, para eles serem protegidos de outras bruxas e de outras pessoas. E se liga só, cara, a Wanda ter lançado isso aqui foi inconsciente. Ela criou o Rex inconsciente. Ela criou runas e diversos outros feitiços extremamente elaborados que bruxas com centenas e centenas de anos não conseguiam fazer. A Wanda pode ter feito exatamente isso aqui sem ter consciência do que ela fez, deixando os filhos dela de alguma forma vivos no plano real ali do universo principal Marvel. E esquecendo completamente disso, faz ela querer buscar os seus filhos novamente em um outro universo que é Doutor Estranho 2. E o feitiço ainda estar funcionando prova mais uma vez que a Wanda ainda está viva. E ela ainda fala que os sigilos só são destruídos quando eles não são mais necessários. Sigilos são destruídos. A resposta é quando eles não são mais necessários. Certamente esse sigilo vai ser desfeito quando ele descobrir a verdade, que ele é o filho da Feiticeira Escarlate, ou quando ele se reencontrar com a Feiticeira Escarlate mais uma vez e ficar evidente que ele é filho da Wanda, um filho espiritual da Wanda. É então que o Billy pergunta o que de fato aconteceu com o filho da Agatha Harkness. Ela vai embora, não quer responder, e a gente tá teorizando aqui já, né, o que pode ter acontecido. O que foi que aconteceu com seu filho? Que é justamente para salvar o filho da morte da Hill Vidal, acabou vendendo o filho ali, a alma do filho, pra ficar com o Mephisto e em troca conseguir o Darkhold ainda por cima. Porque, afinal, se a Agatha Harkness gosta tanto do seu filho assim, por que que ela iria matar o filho dela ou fazer justamente isso na boa vontade? Ou ela foi enganada, ou ela fez isso como uma forma final de proteger o filho dela. Em algum ponto no futuro, conseguir poder o suficiente para trazer e enfrentar o Mephisto e trazer o seu filho de volta à vida. Talvez seja por isso que ela queria os poderes da Wanda em WandaVision, né? Conserta a morte. Pode fazer isso? No meio disso, temos a Lilia Calderu falando que já foi mordida por um vampiro e que meio que teve uma relação com esse vampiro. Talvez aqui o Blade, ou tendo alguma coisa relacionada aos vampiros, aos universos do Blade que vai ser apresentado num próximo filme da Marvel, provavelmente no final do ano que vem. E a Hill Vidal diz que já amou alguém. Muito tempo atrás, eu amei uma pessoa. E que ela teve que fazer algo do que ela não queria fazer, já que esse aqui seria a sua natureza e o seu trabalho. E eu tive que fazer uma coisa que eu não queria fazer, mesmo sendo meu trabalho. Que talvez seja matar o filho da Agatha Harkness ou levar ele para algum outro lugar. Aqui o trabalho dela seria ser a morte, a natureza dela, já que ela é essa entidade. Ou talvez trabalhando para alguma outra pessoa, talvez o Mephisto ou algo do tipo. Cara, só teorias e possibilidades, não dá pra cravar o que é. E ela falou que machucou alguém que amava, certamente, a Agatha Harkness, já que elas tinham essa relação ali de Agatha Harkness matar todo mundo por ela. E eu a machuquei. Ela é minha cicatriz.
E o episódio termina com aquela pergunta falando que o menino não é o filho da Agatha Harkness. Agora, O garoto não é seu. o próximo episódio pode ir para dois caminhos. Mostrar de fato no próximo episódio quem que é esse garoto, ou o que aconteceu com o filho da Agatha Harkness, ou ir para uma outra bruxa que seria a Lilia Calderu. Só falta ela agora, depois a Agatha Harkness, e aí o Billy, e aí a Rio Vidal, e concluímos ali com um desfecho na série. Basicamente já estamos quase que na metade da série, e amanhã vai vir nosso vídeo de detalhes com outros detalhes bem da hora. Fala aí as suas teorias aqui embaixo nos comentários, que eu sempre fico lendo, acho incrível e posso trazer nos próximos vídeos aqui no canal. Até o próximo vídeo e... tchica-tchica!